Prezados alunos, sejam todos muito bem-vindos novamente às aulas de farmacologia. E dando seguimento aí aos nossos estudos, hoje iremos falar sobre a farmacologia do sistema digestório, especificamente aí do tratamento da doença ulcerosa e da náusea e principalmente também dos vômitos. Vamos iniciar a aula, então, falando sobre uma revisão anatômico-funcional do sistema gastrointestinal. Vamos falar sobre a anatomia do estômago, sobre a histologia do estômago, né? Quais são as células presentes ali, qual é a função de cada uma dessas células, então, do sistema gastrointestinal. Falaremos ainda sobre os fármacos que atuam no sistema gastrointestinal, né, e principalmente aí os redutores da acidez gástrica. Falaremos sobre os antiácidos, os antagonistas dos receptores H2 para histamina, inibidores da bomba de prótons, sucrafato, compostos de bismuto e análogos aí das prostaglandinas que são protetoras aí do nosso estômago. Vamos começar a aula falando um pouquinho aí sobre o sistema gastrointestinal, né? Além de sua função principal aí, que é a digestão e absorção de alimentos, o trato gastrointestinal é um dos principais sistemas endócrinos do corpo e, além disso, ele tem sua própria rede neuronal integradora, que a gente chama de sistema nervoso entérico. E esse sistema nervoso entérico contém quase o mesmo número de neurônios que a medula espinhal. Além disso, é o local de muitas patologias comuns, variando desde uma simples dispepsia até uma complexa afecção autoimune, aí, como a doença de Crohn, né? E os medicamentos para tratar esses distúrbios gastrointestinais compreendem aí cerca de 8% de todas as prescrições médicas. E nessa aula, né, faremos então uma breve revisão do controle fisiológico da função gastrointestinal e depois a gente vai discutir um pouquinho aí quais as características farmacológicas dos agentes que afetam a secreção e a motilidade gástricas e quais são aqueles utilizados aí no tratamento da inflamação intestinal e na úlcera péptica, por exemplo. As glândulas gástricas abrem-se na base das favelas gástricas e são encontradas em toda a superfície interna do estômago. Também são divididas em 3 tipos, dependendo da região em que são encontradas. As glândulas gástricas propriamente ditas, né, que são as glândulas principais, são encontradas no fundo e no corpo do estômago. As células dessas glândulas produzem cerca de 2 litros de suco gástrico por dia. Já as glândulas pilóricas, que são secretoras de muco, associam-se apenas ao antro pilórico e as glândulas cárdicas, localizam-se apenas na cárdia do estômago. As favelas gástricas e as glândulas gástricas são constituídas pelos mesmos 5 tipos celulares. Células mucosas do colo, células tronco, que a gente vai chamar de estaminais, células parietais, que são oxínticas, e células principais imogênicas, além das células enteroendócrinas, ou enterocromafins. As glândulas gástricas, propriamente ditas, são muito ricas em células parietais e principais produtoras de enzimas digestivas, já que a maioria da digestão ocorre no corpo e no fundo do estômago. As glândulas pilóricas e cárdicas não têm células parietais e principais, mas possuem abundantes células mucosas do colo. Já as células mucoides secretam muco gástrico e são comuns a todos os tipos de glândulas gástricas. As células mucoides são o principal tipo celular encontrado nas glândulas gástricas nas áreas cárdica e pilórica do estômago. Por sua vez, as células zimogênicas ou principais estão localizadas predominantemente nas glândulas gástricas do corpo e porções fúngicas do estômago. E essas células secretam pepsinogênio, a partir do qual se forma a enzima proteolítica que vai digerir proteínas, que é a pepsina. As células da gastrina, também chamadas de células G, estão localizadas em todo o antro. E essas células endócrinas secretam o hormônio estimulante do ácido gastrina como uma resposta à acidez reduzida do conteúdo gástrico quando o alimento entra no estômago e temos aí a distensão gástrica. A gastrina entra então na corrente sanguínea e é transportada na circulação para a mucosa do corpo do estômago, onde se liga a locais receptores de membrana externa das células parietais. O complexo gastrina-receptor que é formado desencadeia uma reação de consumo de energia pequena, né, pela presença da enzima TPase ligada à membrana que leva à produção e secreção de íons de hidrogênio nessas células parietais. As células parietais ou oxínticas, né, que acabamos de citar,
encontradas nas glândulas do corpo e porções fúngicas do estômago, secretam íons de hidrogênio que se combinam com íons de cloreto para formar o ácido clorídrico. O ácido que é produzido drena para o lúmen da glândula e depois passa para o estômago. E esse processo ocorre apenas quando um ou mais tipos de receptores na membrana externa da célula parietal estão ligados à histamina, gastrina ou acetilcolina. As prostaglandinas, que são substâncias aí semelhantes a hormônios presentes em praticamente todos os tecidos, inibem a secreção do ácido clorídrico. E daí a importância dela em sua forma constitutiva. E as células parietais produzem a maior parte da água encontrada no suco gástrico. Também produzem glicoproteínas, chamadas aí de fator intrínseco, que são essenciais para a manutenção ou maturação das células vermelhas do sangue, absorção de vitamina B12 e saúde de células, por exemplo, do sistema nervoso central e periférico. Temos ainda células endócrinas, chamadas de células enterocromafins, que por causa de suas características de coloração estão espalhadas aí por todo o corpo do estômago e secretam várias substâncias, incluindo o hormônio histamina e serotonina. E por fim, temos as células D, que liberam somatostatina, e mediante a atuação no receptor de somatostatina SST2, exerce efeitos inibitórios paráquinos sob a liberação da gastrina pelas células G, sob a liberação de histamina pelas células enterocromafins, assim como diretamente sob a produção de ácido pelas células parietais. Agora iremos falar um pouquinho sobre as células parietais e como que elas fazem aí para secretar o ácido clorídrico no estômago, Então, a secreção de ácido clorídrico pelas células parietais, que são situadas no fundo das glândulas gástricas, será controlado por sinais endócrinos e nervosos. As células enterocromafins, que estão localizadas na submucosa, vão controlar a secreção de ácido pela liberação de histamina, em resposta a estímulos parasimpáticos do nervo vago, que dependem de acetilcolina, por exemplo. A histamina, então, ela vai agir nos seus receptores H2 nas células parietais e, além disso, quando alimentos proteicos, como a carne, atingem a nossa região antral, há estimulação de células G e consequente liberação de gastrina. E esse hormônio faz com que as células enterocromafins liberem mais histamina, cuja ação paráquina sobre essas células parietais vai culminar em mais secreção ácida. A histamina é, então, o agonista mais forte na secreção de H+. Por outro lado, a secreção de pepsinogênio pelas células principais é estimulada pela acetilcolina, liberada pelo plexo mioentérico, por um controle nervoso, e também pelo ácido no estômago. E sempre haverá uma inibição por retroalimentação negativa da secreção de ácido clorídrico, que será mediado pelas células D, como dito anteriormente. Quando há uma diminuição do pH a partir de um determinado limiar, as células D, situadas lá no antro gástrico, tornam-se estimuladas para liberar somatostatina, substância de ação paráquina sobre as células G vizinhas, também já dito anteriormente, que vão inibir a secreção de gastrina, que por sua vez deixa de estimular aí a secreção de ácido clorídrico. Agora iremos falar um pouquinho sobre a regulação da célula parietal e sobre a regulação da secreção do ácido clorídrico. A regulação da célula parietal ela é bem complexa e muitos hormônios locais desempenham um papel importante no ajuste dessa resposta secretória. Existe um eixo, gastrina, célula enterocromafim, célula parietal, que é um mecanismo dominante aí para o controle da secreção de ácido. Dessa forma, a etapa inicial para o controle fisiológico da secreção é a liberação de gastrina pelas células G, e essa atua através do seu receptor CCK2 nas células enterocromafins, promovendo liberação de histamina e pode também possuir um efeito secundário sobre as próprias células parietais, embora essa hipótese esteja ainda em discussão. A histamina atua sobre os receptores H2 das células parietais, aumentando assim o AMP cíclico e ativando a secreção de prótons para a formação de ácido clorídrico. A estimulação vagal direta também pode provocar a secreção de ácido através da liberação de acetilcolina, que pode estimular diretamente os receptores M3 presentes nas células parietais. Por sua vez, a somatostatina, como já dito anteriormente, pode exercer influência inibitória aí sobre células G, enterocromafins e células parietais. Já as prostaglandinas locais, PGI2 e PGH2, até a PGE2, por exemplo, ou administradas exogenamente,
Atua em seus receptores EP2 e EP3, exercendo efeito inibitório predominantemente sobre a função das células enterocromafinas, nas células parietais, diminuindo a produção de ácido clorídrico e aumentando a secreção de muco e bicarbonato pelas células epiteliais superficiais. Todo esse mecanismo complexo da secreção de ácido clorídrico envolve numerosas moléculas importantes e um controle endócrino e neural muito finos. Existem aí, alguns fatores que estão envolvidos na saúde e na lesão gástrica, Quando a gente fala aí na saúde e na lesão gástrica, a gente tem que manter um balanço, um equilíbrio entre esses fatores aí para manter a função gastrointestinal normal. Quem são os fatores envolvidos aí, então, na saúde ou na lesão gástrica? Quando a gente está falando especificamente aí das gastristes, das úlceras gástricas, ou na lesão gástrica, alguns fatores agressivos aí são a bactéria Helicobacter pylori, então uma infecção pela Helicobacter pylori, anti-inflamatórios não esteroidais, o ácido aí do estômago, a pepsina, tabagismo, álcool e o estresse, por exemplo, que não estão citados aí, mas que também participam aí como os fatores capazes de lesar aí a mucosa gástrica. Por outro lado, existem também aí os fatores envolvidos na saúde, E aí a gente pode citar, por exemplo, fatores aí relacionados à fisiologia do estômago, como a produção do muco, bicarbonato, aumento do fluxo sanguíneo nessa região do trato gastrointestinal, além das prostaglandinas aí que contribuem muito com a produção desse muco aí. Agora iremos falar sobre alguns tipos de lesão gástrica, E a primeira que nós vamos falar aí é a úlcera péptica. Essa úlcera péptica nada mais é do que uma erosão em um segmento aí da mucosa gástrica, classicamente no estômago, Então a gente pode chamar ela de úlcera gástrica, ou nos primeiros centímetros aí do duodeno. Podemos ser chamada também de úlcera duodenal, que penetra lá na muscular dessa mucosa. Praticamente todas as úlceras são causadas por uma infecção causada pela bactéria Helicobacter pylori, ou pelo uso de anti-inflamatórios não esteroidais. Os sintomas consistem tipicamente em uma dor epigástrica, no formato de uma queimação, que em geral ela é aliviada aí com a alimentação. O diagnóstico se dá por endoscopia e teste para Helicobacter pylori, positivo, e o tratamento consiste em supressão ácida, erradicação da H. pylori, se ela estiver presente, e abstenção aí do uso de anti-inflamatórios não esteroidais. O tamanho das úlceras pode variar aí de vários milímetros a vários centímetros e elas se diferenciam das erosões pela profundidade da penetração. Nós temos aí erosões que são mais superficiais e não envolvem a mucosa muscular. E as úlceras também podem aparecer em qualquer idade, incluindo bebês, crianças, mas elas serão mais comuns aí nos adultos de meia idade. Como eu havia dito, a Helicobacter pylori mais os anti-inflamatórios não esteroidais prejudicam as defesas e a capacidade de reparação da mucosa, tornando-a dessa forma mais suscetível aí ao ácido. A H. pylori é a causa da infecção em 50% a 70% dos pacientes com úlcera duodenal e em 30% a 50% mais ou menos dos pacientes com úlcera gástrica. Quando se erradica essa bactéria, somente 10% dos pacientes apresentam recorrência da doença ulcerosa péptica, E dessa forma, comparados aí a 70% de recorrência em pacientes tratados com supressão ácida isoladamente, Então aí a gente mostra dessa forma a importância dessa bactéria aí na gênese dessa lesão gástrica ou dessa úlcera péptica, O uso de anti-inflamatórios não esteroidais responde por aproximadamente aí 50% das úlceras pépticas também. Outros fatores importantes devem ser citados. Um deles é o estresse, O outro é o tabagismo, que é um fator de risco aí do desenvolvimento de úlceras e das suas complicações. O tabagismo também pode interferir na cicatrização e aumenta a incidência das recorrências das úlceras. O risco se correlaciona ao número de cigarros fumados por dia, Embora a gente também tenha outros alarmantes aí, como o álcool, E o álcool é um potente estimulante da secreção ácida e não existem danos definitivos aí ligando o consumo moderado de álcool ao desenvolvimento ou aumento do tempo de cicatrização das úlceras, embora ele seja um grande estimulante aí da secreção ácida. E outros pacientes podem ter uma hipersecreção de gastrina causada por um gastrinoma na síndrome de Zollinger-Ellison.
Agora vamos falar especificamente sobre a lesão gástrica, né, a úlcera péptica causada aí pela Helicobacter pylori, né? E essa é a úlcera mais comum. Então, a forma mais comum aí da formação da úlcera péptica é uma infecção aí pela bactéria Helicobacter pylori. Esse micro-organismo ele apresenta um papel significativo aí na patogênese de muitas afecções em crianças e em adultos, como gastrite crônica, úlceras pépticas, tanto gástrica quanto duodenal, adenocarcinoma, linfoma gástrico e até dor abdominal recorrente aí. Após a infecção primária, aproximadamente, metade das pessoas infectadas poderão apresentar sintomas de gastrite aguda, tais como náuseas, vômitos, digestão difícil e demorada. E isso caracteriza-se, então, pelo aumento transitório da secreção ácida, sendo precursor aí para o desenvolvimento de uma gastrite crônica ativa, com denso infiltrado celular na mucosa, que devido à persistência pode causar sérios danos à mucosa gástrica ou duodenal, podendo evoluir para gastrite atrófica, atrofia gástrica e até uma metaplasia. Embora a associação entre a úlcera péptica e a H. pylori ainda é pouco esclarecida, acredita-se que essa bactéria seja responsável por diminuir as defesas da mucosa gástrica, facilitando o processo ulcerativo aí pela produção de proteases, que vão gerar dano epitelial e lesão da mucosa, e dessa forma aí gerando uma inflamação que chega até uma ulceração. Crianças com ulceração e que são colonizadas aí pela Helicobacter pylori apresentam maiores níveis séricos de gastrina e de pepsinogênio 1, assim como maiores níveis do conteúdo de gastrina na mucosa antral do que as crianças não infectadas, E estes níveis diminuem após a erradicação do patógeno. A infecção por essa bactéria também apresenta níveis elevados de acidez duodenal, predispondo aí a uma metaplasia gástrica lá no duodeno. O desenvolvimento de câncer gástrico ocorre aí raramente, e abaixo dos 40 anos, e as crianças não desenvolvem câncer gástrico, mas a aquisição de uma Helicobacter pylori na infância pode levar a um aumento da prevalência da atrofia gástrica, que aumentaria o risco de desenvolver posteriormente um adenocarcinoma gástrico, por exemplo. Depois de falar sobre as úlceras pépticas, agora iremos falar sobre a doença por refluxo gastroesofágico. Na doença do refluxo gastroesofágico, o conteúdo estomacal, incluindo aí ácido e bile, retorna do estômago para o esôfago, o que provoca inflamação no esôfago e dores na parte inferior do tórax. Pode ocorrer o refluxo quando há um funcionamento inadequado do músculo anelar, que normalmente impede que o conteúdo gástrico retorne ao esôfago, denominado aí esfíncter esofágico inferior. O sintoma mais comum a ser observado nessa doença é uma azia, que é uma sensação de queimação atrás do osso externo, e o diagnóstico aí toma por base os sintomas e às vezes resultado de uma pH-metria esofágica. O primeiro tratamento vai incluir aí evitar substâncias desencadeantes, por exemplo, álcool e alimentos gordurosos, e utilizar alguns medicamentos que reduzem o ácido gástrico, que nós vamos falar na aula de hoje também. Mas se esses métodos falharem, os médicos podem recorrer também aí à cirurgia, Então, o esôfago ele é um tubo oco que conecta a garganta, a faringe ao nosso estômago. E o esfíncter esofágico inferior é o anel de músculos que mantém a parte inferior do esôfago fechada para evitar exatamente aí o refluxo de alimentos e de ácido gástrico para dentro do esôfago. Quando a pessoa engole, esse esfíncter geralmente relaxa para permitir que os alimentos passem para dentro do estômago. Na doença do refluxo gastroesofágico, a gente também chama de DRGE, ela é extremamente comum e a pessoa perde, então, o controle desse esfíncter. E ela pode ocorrer aí em 10 a 20% dos adultos, então ela é relativamente comum. E o revestimento gástrico protege o estômago dos efeitos do seu próprio ácido, E como o esôfago não tem um revestimento protetor semelhante, os ácidos gástricos e as enzimas que retornam pelo refluxo aí, para o esôfago, podem causar sintomas e, em alguns casos, danos graves, E o refluxo do ácido e da bile para dentro do esôfago ocorre quando esse esfíncter esofágico inferior não está funcionando de forma adequada.
Quando uma pessoa está em pé ou sentada, a gravidade ajuda a prevenir o refluxo desse conteúdo do estômago para o esôfago, o que explica, né, por que esse refluxo pode piorar quando a pessoa está deitada. E também é mais provável que o refluxo ocorra logo após as refeições, já que o estômago vai estar cheio, né, quando o volume e a acidez do conteúdo do estômago estão mais elevados e o esfíncter é menos propenso a funcionar de forma adequada. E fatores que podem contribuir, então, para o refluxo, né, incluem ganho de peso, alimentos gordurosos, bebidas cafeinadas e gasosas, álcool, tabagismo e até alguns medicamentos. A doença por refluxo gastroesofágico ela pode ser dividida aí em 3 estágios, dependendo da sua gravidade. Então, o estágio 1, ele é caracterizado aí, né, por uma pirose, que é essa sensação de dor epigástrica, que é semelhante a uma queimadura, que eu já havia dito, né? Esporádica e não complicada, e frequentemente na presença de um fator precipitante conhecido. Com frequência, ela não constitui a queixa principal, menos de 2 a 3 episódios por semana, né? E a ausência de sintomas aí adicionais também. Então, qual seria o tratamento clínico aí para esse estágio 1, né? Modificação do estilo de vida, incluindo dieta, mudanças de posição, diminuição de massa corporal, e são necessários antiácidos ou antagonistas aí dos receptores H2 de histamina que a gente vai ver na aula de hoje. Já o estágio 2 é caracterizado aí por sintomas frequentes, com ou sem esofagite, né? E mais de 2 ou 3 episódios por semana. O tratamento clínico aí vai ser acompanhado por inibidores da bomba de próton, que são mais eficazes que os antagonistas dos receptores H2 da histamina. Nós também vamos falar desses medicamentos na aula de hoje, né? E o estágio 3 é caracterizado aí por sintomas inexoráveis e crônicos, sem terapia à recidiva, né? Imediata, e nós temos também complicações esofágicas, como por exemplo estenose, metaplasia de Barré, né? E o tratamento clínico aí vai consistir na utilização de inibidores da bomba de próton 1 ou 2 vezes ao dia. Antes de começar a falar aí exclusivamente sobre os medicamentos que são utilizados aí para os transtornos do trato gastrointestinal, né? Eu queria fazer aí um apanhado geral de tudo que a gente viu nessa parte inicial aí da aula, né? Então nós vimos que o controle do trato gastrointestinal ele é feito através de mecanismos neuronais e humorais. O ácido ele é secretado das células parietais gástricas por uma bomba de prótons aí, potássio H+ATPase. Os 3 secretagogos endógenos para o ácido são a histamina, acetilcolina e gastrina, e nós já discutimos isso né, na aula. As prostaglandinas E2 e I2 inibem a secreção de ácido, estimulam a secreção do muco e de bicarbonato e dilatam os vasos sanguíneos da mucosa. A somatostatina inibe todas as fases de ativação das células parietais. E ainda falamos sobre a gênese de úlceras pépticas, né, que envolve aí uma infecção da mucosa gástrica pela bactéria Helicobacter pylori, um desequilíbrio entre os agentes que provocam dano da mucosa, né, como ácido, pepsina, e os que as protegem, aí, como muco, bicarbonato e as prostaglandinas e até o óxido nítrico.